boa que veio hoje para o evento e é muito agradável ter pessoas vindo aqui de várias partes do Brasil, de vários serviços, algumas pessoas muito conhecidas, outros que ainda não se conhecem, vão se conhecer. A gente teve uma pequena mudançazinha só na ordem do programa. A próxima palestra seria do Dr. Muniz e a gente vai inverter a ordem e eu vou chamar o Diogo para falar a próxima palestra. O Diogo é uma das maiores autoridades em uro-oncologia no Brasil. Foi residente, se formou no ICESP, teve um tempo no Memorial, né? E faz parte do grupo do LACOG de uro-oncologia. É uma pessoa que tem realmente uma capacidade muito grande de síntese, de ensinar. E ele vai falar de um tema que eu acho que é bastante interessante e bastante importante hoje no meio uro-oncológico, que é a questão do tratamento adjuvante do câncer de rim. Isso foi matéria aí recente de algumas notícias. Eu queria convidar o Alexander Dias. O Alexander está aí, chegou agora, vai dividir essa mesa comigo. O Alexander é oncologista também, é urologista também, com foco em oncologia, uma passagem recente pelo Royal Marsden lá em Londres. Então, convidar o Diogo para vir proferir a palestra. Obrigado, Diogo. Bom, muito bom dia a todos. Obrigado, Daniel, pela introdução e obrigado à organização pelo convite para discutir um tema que realmente é um tema controverso na área de oncologia geniturinária, mais controverso ainda com a aprovação recente do FDA do uso de sunitinib adjuvante. Então, a gente vai discutir um pouco do cenário do tratamento adjuvante do carcinoma renal, realidade ou esperança, né? Bom, então, só dando um pouco numa introdução e as definições, só lembrando a definição de tratamento adjuvante, que é qualquer tratamento dado após a terapia primária que tem como objetivo reduzir o risco de recidiva e, em última análise, aumentar a sobrevida global e aumentar as chances de cura. Num cenário ideal, o que a gente gostaria, né? Num cenário ideal para a indicação de tratamento adjuvante? Termos pacientes com alto risco de recidiva, uso de drogas ativas que, em última análise, vão levar a ganho de sobrevida global e aumento da taxa de cura, idealmente drogas com toxicidade aceitável, né, de preferência bem toleradas, a um custo razoável, né, a um custo baixo. Hoje está difícil falar em custo baixo em oncologia, mas o ideal é que a gente tenha drogas de baixo custo e alta eficácia que aumentem a chance de cura dos pacientes. Bom, só lembrando então um pouco da epidemiologia do carcinoma renal, a gente sabe que nos últimos anos a incidência vem aumentando, principalmente às custas da detecção incidental de tumores renais localizados, com o uso mais frequente de exames de imagem. Em relação ao prognóstico, vamos lembrar que pacientes com tumores de estadio 1 têm um prognóstico muito bom, mas a gente tem pacientes com tumores localizados ou localmente avançados, que podem ter taxas de recidivas tão altas quanto 50%, por exemplo, pacientes com doença estadio 3. E como é que a gente seleciona pacientes de alto risco de recidiva após a nefrectomia? Então, existe uma série de fatores prognósticos validados, que estão listados nessa tabela, que em conjunto ou isoladamente podem nos ajudar a definir prognóstico e risco de recorrência. Existem uma série de classificações, nomogramas, que podem nos ajudar a definir isso em números, né? Uma das mais utilizadas é a classificação da UCLA, que conta apenas com 3 desses fatores, mas que consegue definir 3 subgrupos de prognóstico diferentes. Observem que pacientes no subgrupo 2, especialmente no subgrupo 3, têm risco de recidiva bastante elevados. E seriam pacientes ideais para se avaliar o impacto da terapia adjuvante. Existem outras formas de selecionar esses pacientes, então mais recentemente painéis de marcadores moleculares têm sido utilizados, esse é um deles, o painel com 16 genes, que foi recentemente validado no estudo S-TRACK, que também consegue selecionar pacientes com relação a prognóstico, mas a gente ainda não tem um biomarcador preditivo para saber quem vai se beneficiar ou não, é o que a gente precisaria, né? Muito bem, bom, então, só voltando um pouco no cenário ideal de tratamento adjuvante, né? Então, além de identificar os pacientes de alto risco, nós precisamos de drogas ativas que vão levar à redução do risco de recidiva. E a gente sabe que nós temos uma série de drogas hoje aprovadas no tratamento do carcinoma renal metastático e que poderiam ser testadas no cenário adjuvante. Então, nós temos inibidores de tirosina quinase anti-VEGF e
outras tirosinoquinases, como sunitinib, sorafenib, pazopanib, bevacizumab e axitinib. Nós temos inibidores de mTOR, como por exemplo tensirolimos e everolimos, e mais recentemente a aprovação do anti-PD1 em monoterapia com nivolumab e outros 2 inibidores de TKI, levantinib e cabozantinib, que foram aprovados nos Estados Unidos. Ou seja, são drogas ativas contra o câncer renal metastático, mas que ainda estão sendo estudadas num contexto adjuvante. Então aqui estão todos os estudos que foram realizados ou que estão em andamento. Eu peço desculpas, um slide um pouco poluído, mas só para mostrar o número de estudos de terapia adjuvante que existem ou a gente vai ter notícia nos próximos anos, né? Então o primeiro deles, o estudo Orizer, foi com anticorpo monoclonal, anti-anidrase carbônica. O estudo foi publicado alguns anos atrás e foi negativo. Nós temos 3 estudos com inibidor anti-angiogênese com sunitinib, sorafenib ou pazopanib, que nós vamos discutir mais em detalhes, porque são estudos que já temos dados que foram apresentados e publicados. E nós temos uma série de outros estudos em andamento com drogas diferentes, inclusive estudos recentemente iniciados com imunoterapia. Então, realmente é um cenário que está avançando, que a gente vai ter muita mudança e muitos dados no futuro, né? Então, vamos discutir os dados que nós temos hoje, né, para saber se a gente vai indicar ou não vai indicar um tratamento pós-operatório para esses pacientes. Então, o primeiro estudo é o estudo ASSURE, é um estudo grande, com quase 2.000 pacientes, que submeteram a nefrectomia para um tumor de alto risco e foram randomizados para 3 braços de tratamento: sorafenib, sunitinib ou placebo. Como vocês sabem, o endpoint primário de praticamente todos esses estudos é sobrevida livre de doença. E esse foi um estudo negativo. Há mais ou menos, um pouco menos de 2 anos atrás, esse estudo foi apresentado e publicado subsequentemente. E observem que tanto para a sobrevida livre de progressão quanto para a sobrevida global, as curvas são muito próximas e não houve diferença com o uso dessas drogas no cenário adjuvante. Esse foi o primeiro estudo. Depois, eu peço desculpas algum erro de configuração, mas depois foi apresentado e publicado o estudo S-TRACK. Esse estudo, um estudo um pouco menor, um pouco mais de 600 pacientes, também com desfecho de sobrevida livre de doença em pacientes de mais alto risco, nesse caso PT3 ou acima, que foram randomizados após a cirurgia a receberem sunitinib ou placebo por 1 ano. E esse é um estudo que foi positivo para o seu endpoint primário, ou seja, o uso de sunitinib foi associado a uma menor chance, a uma melhor sobrevida livre de doença quando comparado ao uso de placebo. Observem que a taxa de sobrevida livre de doença em 5 anos foi 8% maior com o uso de sunitinib, do ponto de vista absoluto, né, do que com placebo. O que a gente não sabe nesse momento é se esse benefício em sobrevida livre de doença vai, de fato, levar um aumento da taxa de cura e um aumento da sobrevida global. Ou se simplesmente o sunitinib está só adiando a progressão e essas curvas vão depois se juntar aqui na frente. E por que isso? Porque, apesar de ainda imatura, os dados de sobrevida global, vocês vão observar, na verdade aqui são 2 linhas, não uma, parece uma, mas são 2. As curvas são totalmente superponíveis em sobrevida global. É um estudo com segmento mediano de mais ou menos 5 anos, mas o dado ainda é imaturo, né? E lembrando que não foi o desfecho primário, mas a gente ainda não vê um sinal, com base nos dados até o momento, de ganho de sobrevida nessa situação. E vamos lembrar que sunitinib é uma droga tóxica, não é uma droga tão simples de ser utilizada assim, né? No estudo, quase 50% dos pacientes que receberam sunitinib tiveram algum evento grau 3, pelo menos, né? Então, a gente está acostumado a usar essa droga, a gente sabe que é uma droga que não é tão simples assim. É óbvio que é uma droga oral, razoavelmente bem tolerada, os eventos são manejáveis, mas é uma terapia tóxica. Bom, e o terceiro estudo é o estudo de pazopanib, o estudo PROTECT, que foi apresentado alguns meses atrás e publicado na sequência, também em pacientes com tumor de alto risco, um estudo de mais de 1.500 pacientes, que foram randomizados para receberem pazopanib por 1 ano versus placebo. Esse estudo iniciou com o uso de pazopanib na dose convencional de 800 mg por dia, mas devido a uma interrupção precoce por aumento de toxicidade, houve uma emenda do estudo e a dose passou a ser de 600 mg por dia.
E o endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de doença na população por intenção de tratamento que recebeu 600 miligramas. E esse também foi um estudo negativo para o seu endpoint primário. Então, observem aqui à esquerda, a taxa de sobrevida livre de doença em 3 anos não foi diferente entre os braços de pazopanib ou de placebo. Chama atenção numa análise exploratória, na população que começou o tratamento com 800 miligramas, que houve uma diferença de mais ou menos 10% absoluto na taxa de sobrevida livre de progressão em 3 anos, sugerindo que talvez pacientes que receberam maior dose tiveram maior benefício em relação a esse desfecho. Mas, de novo, as curvas de sobrevida global não demonstram nenhum sinal de aumento de sobrevida com o uso de pazopanib adjuvante. Também é um estudo com segmento curto, mas até o momento a gente não tem nenhum dado de sobrevida ou que essas drogas de fato aumentem a chance de cura dos pacientes com câncer renal de alto risco após a nefrectomia. Bom, e como que a comunidade reagiu, então, a todos esses dados? Então, foi atualizado o consenso europeu da Sociedade Europeia de Urologia após a publicação do estudo ASSURE e STRAC. Isso foi antes da publicação do estudo de pazopanib. Tá? A publicação foi no começo do ano. Então, está pequeno, peço desculpas, mas a recomendação da sociedade é que sunitinib adjuvante não é recomendado após a nefrectomia. Tá? Então, o grau de recomendação é fraco. E os panelistas desse consenso foram perguntados qual era o dado que levaria a eles mudarem de opinião e indicarem sunitinib. Então, observem que a maioria só mudaria de ideia se houvesse um ganho de sobrevida global demonstrado com uma redução do risco de morte de pelo menos 25%. Somente uma minoria utilizaria o ganho só em sobrevida livre de doença para mudar de ideia e indicar um tratamento adjuvante. Apesar disso, recentemente, na semana passada, dia 16 de novembro, o FDA aprovou o uso, estendeu a aprovação de sunitinib agora para ser utilizado num cenário pós-operatório para pacientes de alto risco. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com essa aprovação, mas, de fato, o estudo foi positivo para o seu endpoint primário e é isso que o FDA se baseou para emitir essa recomendação. Bom, então, voltando na nossa discussão inicial do cenário ideal de tratamento adjuvante. Então, em primeiro lugar, a gente consegue, sim, com as ferramentas que nós temos hoje, identificar quem são os pacientes de alto risco. Nós temos drogas ativas para doença metastática que podem ser testadas no cenário adjuvante. Agora, no meu modo de ver, o desfecho ideal que a gente tem que ter bem demonstrado para indicar um tratamento adjuvante é o aumento da chance de cura da doença com o uso da terapia adjuvante. E isso a gente não conseguiu ver ainda. Não foi demonstrado nos estudos clínicos ganho nem de sobrevida, nem de chance de cura em longo prazo. Em relação à toxicidade, então, eu coloquei um mais ou menos, porque sunitinib é uma droga oral, é relativamente simples de ser administrada, só que é uma droga tóxica. Quem está acostumado a ver pacientes recebendo esse tratamento sabe que uma proporção significativa dos pacientes tem que reduzir dose, interromper tratamento por toxicidade. E o estudo demonstrou, inclusive, redução da qualidade de vida dos pacientes no período em que eles estavam recebendo a droga. Então, não é uma droga tão simples de ser administrada. E, por fim, baixo custo, como eu mencionei, a gente não tem mais baixo custo em droga oncológica recentemente. Então, ontem eu vi o preço no site da Anvisa de sunitinib e o cálculo para o uso de 1 ano de sunitinib ficaria em torno de R$136 mil, que, no meu modo de ver, é um custo elevadíssimo para um tratamento com um desfecho somente de sobrevida livre de doença, ainda sem demonstração de ganho de sobrevida. Então, pessoalmente, eu não vejo ainda dados que corroborem com a indicação de rotina de nenhum tratamento adjuvante após a cirurgia do carcinoma renal. No meu modo de ver, o tratamento padrão para esses pacientes ainda é o segmento. Idealmente, se houver algum estudo clínico no cenário adjuvante, eu acho que esse seria o ideal, incluir o paciente no estudo clínico. Tem muitos desses estudos abertos. E o que eu pessoalmente vejo como critérios para mudar de ideia nesse cenário? Então, em primeiro lugar, dado maduro de sobrevida global, com benefício de uma dessas drogas no cenário adjuvante, ou, eventualmente, identificação de algum subgrupo com base em biomarcadores preditivos que teriam um grande benefício com a droga, acho que isso seria interessante também,
estudos positivos futuros que corroborem com o ganho, né, ou eventualmente uma meta-análise demonstrando um benefício mais robusto. E só lembrando, esse é, se eu não me engano, é o meu último slide, só lembrando que existem múltiplos estudos em andamento, né, com o uso de várias drogas num cenário adjuvante, né. Esses últimos 3 são estudos de imunoterapia, que no meu modo de ver, eu acredito que essas drogas devem demonstrar um benefício potencial nesse cenário. E nós temos no Brasil, em vários centros, pelo menos um desses estudos abertos. Então, pessoalmente, quando eu vejo um paciente com tumor renal de alto risco operado, a minha tendência é tentar incluir em um desses estudos. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade e estou à disposição para perguntas. Obrigado. Então, nós vamos abrir para perguntas mais para o final da sessão e gostaria só de agradecer ao Daniel pela chance de participar de uma sessão tão interessante em que nós vamos tratar algumas das grandes controvérsias que nos rodeiam hoje na urologia. E para dar continuidade, eu gostaria de chamar o Dr. Quinn. Ele atualmente é o chefe da seção de Oncologia Geniturinária e professor associado da USC. Ele vai falar para a gente sobre teste genético em câncer de próstata, quem testar e o que fazer com o resultado. Thank you so much. Thank you very much. I'm going to talk about the practical side of genetic testing in prostate cancer, and this is very much an emergent field, and so there'll be many things that I do not cover today. Earlier this year, the AUA sponsored a meeting in March where they got together with a number of people that are interested in the area of genetic testing and came up with some recommendations. I have summarised those in the last part of the slide set. I don't think we're going to get there today, but the slide set I hope will be made available to you, because I think the issue there that's being addressed both for urologists and oncologists is the earlier use of this testing, and I'll try and touch on that, which I think is going to be important. Now, Winston Churchill during World War II had a penchant for particular animals. One of them was an albino kangaroo. The pigmentation gene is carried in a different part of the genome in kangaroos and actually koalas to humans. But obviously there's been an interest in genetics for some time, certainly from Sir Winston, my disclosures. So how does genetic testing fit in? And this is the kind of summary slide. How does it fit into screening? Well, it's not established in screening, but if you look at the screening recommendations from a variety of the organisations that make recommendations, we're told to screen in the United States African Americans 10 years earlier. If someone has a history of BRCA carriage in the family, we're told to screen them earlier. So the implication there is that we should do something. Now, interestingly, AUA carried the step one further to say that if there's a family history that's suggestive, then we should test. The problem is we don't know what a suggestive family history is in prostate cancer, and I'll come to that in a moment. But the selection of patients for definitive therapy or active surveillance, the AUA went one step further than we'd had and said men that have recombinant gene defects like BRCA1 and 2 and ATM are not good candidates for active surveillance. So if you carry that further, the urologists are going to be doing these tests on patients with the very lowest risk of disease. There are a variety of genetic tests that can be done in localized cancer. I am not going to talk about them today except here at this point. We have the Decipher Oncotype DX GPS, which is a panel of RNA, and then Prolaris, which looks at cell cycle genes to predict risk predominantly after prostatectomy, but also now with data for patients in biopsy that's useful after radiation therapy, where the addition of adjuvant, mainly hormonal therapy, is an issue. I'm going to focus on advanced disease because that's where I work, and I'm going to talk about ARV7 and then germline defects in DNA repair, and then some discussion on somatic, and that will certainly fill the time. I think it's very interesting that frogs and snails are genetically distinct, but can share colours.
and the genes that dictate the colours predicate throughout. The same is somewhat true for the androgen receptor, except we have variations in humans that are distinct. And this is not only true in Austria, but also I understand from talking to a variety of people, Brazil, where the androgen receptor is the subject of considerable discussion. This is a less interesting diagram, but just to make the point that the androgen receptor is made up of several areas. On the left, you've got an N-terminus domain that does not bind with androgens, whereas the ligand binding domain on the right here does bind and is the subject of most alteration that occurs both through evolution but also through evolution of, say, prostate cancer therapy. And so it's kind of where the action occurs. Generally, if we have a full-length androgen receptor, you can see here that there's a complex configuration of the androgen receptor at the ligand binding domain end that's responsible for that. When that gets screwed up, there is constitutive activation of the androgen receptor, so it's switched on. So that it's broken, and it's not targetable very well by blockade with drugs that target that, particularly, say, bicalutamide and enzalutamide, but also other therapies that affect the androgen receptor axis. Now, we know from the TCGA analysis and Stand Up to Cancer cohorts that there are many variations to the androgen receptor, and our focus has tended to be on ARV7, as you can see here, which is commonly mutated, but the ligand binding domain in patients treated with blockade for the androgen receptor in terms of their binding domain looks like a tattooed arm. So in other words, it can be chopped off. In other words, it's not there at all. It can have an alteration to ARV7, ARV3, a whole series of other things. So it's complicated, and we don't yet know what each of those things mean, but we're learning. Our big focus has been on ARV7, variant 7, and Emmanuel Anatorakis at Hopkins has done a lot of work in this area, looking at whether the presence of this alteration to the ligand binding domain predicts response to enzalutamide, and it turns out that at least in this set it does, but these are mainly heavily treated patients. If we look at the best PSA response in taxanes, it does seem to be independent of the ARV7 status, suggesting that if you know that someone's got this alteration, it might be better to give them taxane chemotherapy rather than abiraterone or enzalutamide. Howard Scher, one step further, in looking at this, looking at the frequency of the ARV7 positivity across lines and also the proclivity for the androgen receptor to localize to the nucleus, and showing that in the orange here that if you're ARV7, that occurs at an increasing rate across the lines of therapy, so first line, second line, and third line or greater here with more orange. And that if you have ARV7, you're more likely to respond to taxanes and get a better survival than if you're given an agent that blocks the androgen receptor axis, such as abiraterone or enzalutamide. We do not have, though, definitive evidence in a prospective trial to demonstrate this, and there is variation that occurs in the androgen receptor in terms of whether there's also amplification. So assays of androgen receptor full-length amplification are also important and correlate with alterations to the ligand binding domain like ARV7. So this is much more complicated than a single assay. It's likely that if we end up with an assay, whether it comes from Qiagen or someone else, that there will be an assessment of whether the ligand binding domain is altered, maybe ARV7, and also whether there's overexpression. Do I know how to use this? The answer is no. But I think if there's alteration to the androgen receptor, it's suggested that taxanes may be better, and we need to test that prospectively. And so this is a summary slide, and so there's an association with alteration and response, and a better overall survival for taxanes, although in the group given
abiraterone or enzalutamide, the overall survival was not significant. And then just how the full-length AR plays into it is something that the assay makers are going to have to sort out. And the two assay makers that have come forward have got stuck at the FDA with the full-length issue. So from that perspective, we were hoping to have an assay for this sooner rather than later. It's going to be a bit longer because the FDA said, well, you need to factor in some other things. We also had a clinical trial where we tried to test for androgen receptor variant 7 and accrue relatively early castration-resistant patients to a drug, galaterone, that binds the N-terminus end of the androgen receptor versus enzalutamide. And the early data showed that, in fact, enzalutamide was better in this group of patients than galaterone, so the study was stopped. So our attempt to prospectively validate this has not been successful. And basically, I summarise that here. We hope to have some validated assays in 2018. So this is an albino koala, but there's a problem with the albino koala that Daniel in the front row can determine. And that is that he's already picked that the albino koala does not have a pink nose, it has a black nose. But that's because it's different to humans. So the androgen receptor, though, is more consistent, and you can see the top red bar here from the TCGA. Androgen receptor very much altered in a majority of patients, and the androgen receptor genes are a kind of standard feature of alteration in treated prostate cancer. If we look at DNA repair genes down here, these are also common but not quite as common, and suggest that there's a select population that we might look at. And some good work in this area has been led by Peter Nelson from Seattle, looking at inherited germline mutations of DNA repair. Now this is a complex diagram with a whole lot of balloons out here. But the important genes that we know about are ATM, BRCA1 and BRCA2 for prostate cancer. Thank you. And from that perspective, each of them and all the other bubbles is important in repairing DNA that's damaged, either from chemotherapy or just that occurs through damage. And from that perspective, it's a complex process where if one of these is broken and does not work at all, we have a different set of patients that repair their DNA differently. In the original studies, it was suggested that 8% of patients with prostate cancer had germline abnormalities, and this particular set that Pete Nelson reported on, about 700 patients, was designed to look at this across 8 different institutions that had published case series. So what we found was quite interesting. We identified CHEK2 as another gene that appears to be important and is also responsible for DNA repair, in addition to BRCA1 and 2, ATM, and a host of others. So there's a spectrum here that's interesting, and about 12% of patients had this abnormality. What I think is most important is that a family history of prostate cancer in the patients does not predict whether they're going to have a germline abnormality. So it's not like breast cancer where you can take the history of endometrial, ovarian and breast cancer in the family, but what did predict was actually an overall preponderance of any sort of cancer in the family, in first degree relatives and beyond. So for example, I would have discounted a lung cancer in a father who smoked. That actually predicts to the chance of the guy having a mutation in this area. And also pancreatic cancer does seem to be related. So the conclusion was that there was a high prevalence of these abnormalities in men with prostate cancer, and that they may identify patients with a particular risk to therapy. So that's important for screening, but in terms of therapy, PARP inhibition appears to be active in these patients. As it is in patients with BRCA1 and 2 with endometrial and ovarian cancer. And the way PARP works is that it sits beside these recombinant homologous repair genes like BRCA1 and 2 and ATM and makes sure that the repair occurs. If you have a BRCA mutation and you inhibit PARP, you may end up getting cell death, which is something therapeutically we're interested in, and which has been explored in this study led out of Johan de Bono's groups and also Arnold Shanayan from the University of Michigan, where patients with DNA defects were given olaparib, a PARP inhibitor. And you can see here that the responses largely occur
over here where the abnormalities have been defined. And in addition, they described each of the patients in terms of their PSA response, and there are patients that have the abnormalities that don't respond based on PSA, but overall you get an improved radiographic progression-free survival and overall survival if you have the abnormalities in your gene set versus if you don't, if you go onto this particular PARP inhibitor. And there's now a follow-up study that's accruing internationally to try and assess this. So just in terms of other things, because looking at the germline is only part of the story, somatic stuff's important. This morning I showed this study, which is a randomized phase 2 crossover of abiraterone versus enzalutamide in castration-resistant disease from Canada. They did some great work here on circulating DNA fractions, and they showed that if you have more mutations in circulating DNA, you do worse. Not terribly surprising. But importantly, they're also able to interrogate the genetic landscape. Androgen receptor is complicated in circulating tumor DNA, so I kind of blanked it out here, but there are other mutations that are important. We know about the P53RB, PI3 kinase, and BRCA and ATM, and some SPOP mutations that we're learning about. If we look, the patients that have BRCA or ATM truncating mutations did worse, as did P53 and RB and some other things. So from that perspective, in this study, these other genes appeared to be important. If we look at the propensity for outcome in these things, in these genes, in multivariate analysis, they also seem to be important, with importance in detecting whether there was a defect or not, or whether it was unquantifiable, which is the kind of grey line. So patients that have a defect do worse on these therapies, and patients that do not do better. Which is interesting. Similarly for P53, and this is a suggestion that P53 patients may do better with a taxane chemotherapy, but that's not been tested. And with androgen receptor, also there's a difference, but it doesn't seem to line up nor predict which agent you should get. So ctDNA is something we're working on with Kim Chi's lab in Vancouver to try and validate. The interesting things for androgen receptor, you may need to analyse both the circulating tumour DNA and also DNA that comes from circulating tumour cells to get everything. Already talked about that. So this comes back to my summary slide. But to answer the question, what am I doing? Well, I'm doing less ARV7, sending it off to Hopkins, or we will do it in our own lab as a marker, but I'm moving across to doing earlier germline testing. And our urologists are going to start doing this based on what the AUA came up with in March of this year. In addition, the cost of doing these tests is falling. So we can now do a spit in a cup test for $175 for patients who don't often get insurance coverage. Whereas if you're doing complex genomic testing, you want to do a biopsy, it'll cost $5,000 still. And the results you get from that are usually only useful for putting people into basket studies. And I think there's an unanswered question which relates to what does somatic mutations in DNA repair genes mean? And I think we don't know yet, but they're interesting, and hopefully they'll predict response to therapy. At that point, I'll stop and hand back to our moderator. Thank you very much for your attention. Perguntas? Okay. A gente tem alguns minutos para a discussão antes das próximas apresentações. Na verdade, o tema desse bloco é controvérsias, né? E a gente viu dois temas completamente diferentes, quer dizer, um relacionado à controvérsia em tratamento adjuvante de câncer de rim, e o outro é relacionado a um tema ainda muito novo, talvez para os urologistas, mas também novo para os oncologistas, que é a questão de testar geneticamente pacientes com câncer de próstata. Eu queria abrir para a plateia. Alex, você vai ficar aí ou você quer começar? Então vamos lá. Tem um microfone aqui? Acho que sobe aqui, Alex, tem microfone ali. Senta aí, é mais fácil. So my question is to Dr. Quinn. So I would like to ask you, when you ask for germline analysis in a patient that presents with metastatic disease, what
genes do you test? So is there a panel testing, or you go for BRCA2 mutation and then move to a panel testing depending on the results? So how do you work on that? So in the germline, I want BRCA1 and BRCA2 and ATM. Okay. And then we often get offered 20 other genes, which include CHEK2 and some of the other breast cancer-related genes that are probably important in prostate. So for what the insurance or the patient pays, we get those as an analysis, and there are about 5 different companies that do it. If the patient's not insured, we have a spit in a cup saliva analysis that we use, which costs them $175 a time. So that gives us the 23 genes. Okay, that's great. Thank you. Só um minutinho, só levanta e fala seu nome para as outras pessoas. Bom, eu sou Mariane, eles Mariane. estiveram comigo a manhã inteira. Bom, how frequently do you rebiopsy your patients, or do you rebiopsy your patients in the metastatic setting? So 1/3 of our patients have had a rebiopsy. It's complicated because it's bone, so you need to know how to process it. So if you do a biopsy of bone met, what the pathology team do is they put it into decal, which is usually sulfuric acid. It kills all the DNA. So you need to do it without the decal and process it, and then we send it off. So 1/3 of our patients who died last year had a biopsy of metastatic site, and 2/3 of them from bone. And we do it for target finding. So we run at the moment, we have 12 basket studies with different mutations where we're looking for that mutation. And sometimes we can get it done within protocol, other times we have to do it commercially. And the number's been going up. So, yeah, does that answer your question? So the question was about positivity of the bone biopsy. So our yield, our neuroradiologist determines the site and has a special set of bone drills that he uses to take the biopsy. And we get cancer in 92% of patients in 2016. That's been progressively coming up from about 50 or 60. So our yield is good. There are about 10 or 15% of patients where you get cancer, but there's not enough to do an analysis. So we shouldn't be completely disencouraged for actually going for a bone biopsy. I think that there are instances for bone biopsy. I have patients that come from all over the world, and some of them have no tissue. So to get them onto a trial, I need to make a diagnosis, and I'll biopsy that. And I think if you're going to do a bone biopsy, you need to just talk around, and it's a coordinated radiology, pathology, clinician incident to get it right. It's not simple. People that try and do biopsies in our community will say, "Oh, I did the bone biopsy on this guy from his hip, and their yield is low," and they send it off to Foundation Medicine, and it's unassayable. So it's a problem. Diogo, você tocou no tema que é a questão da adjuvância de rim. Eu acho que a tua apresentação foi brilhante. Eu espero que as pessoas tenham conseguido, assim como eu, sair com a ideia de que, independente do FDA aprovar, independente de sair a notícia no jornal, a gente ainda não recomenda de rotina nenhum remédio depois de tratamento de câncer de rim. Você pontuou duas coisas. Quer dizer, uma, a gente tem agora os estudos com imunoterapia, e aí esses estudos estão abertos no Brasil. A gente tem aqui alguns representantes dos maiores centros de uro-oncologia do Brasil, então é importante as pessoas se mostrarem e estarem disponíveis para receber esses pacientes. Você acha que a gente deveria ser mais inteligente em desenhar esses estudos e colocar algum dado molecular na questão da seleção de pacientes? Porque a gente ainda está selecionando por T, por N, e a chance disso ser positivo ou não, às vezes é muito jogar o dado para cima, né? E a gente sabe que mesmo a imunoterapia sendo mais bem tolerada do que a terapia antiangiogênica em geral, 1 em cada 4 pacientes só se beneficiam. Bom, então
Eu acho que sim, com certeza. A grande questão é que o desenvolvimento de biomarcadores preditivos em carcinoma renal é muito desafiador. Na verdade, até hoje a gente não tem um biomarcador preditivo de benefício com as terapias que a gente utiliza, né? Então, a minha impressão é que assim, no dia de hoje a gente não tem um biomarcador para ser incluído num desses estudos, mas o que eu acho que tem que ser feito e está sendo feito é coletado tecido e informação desses pacientes para que depois possa ser feita uma análise retrospectiva e tentar se identificar um subgrupo que possa se beneficiar desses tratamentos. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Dr. Quinn. Dr. Quinn, I'd like to ask you a question regarding my talk, actually. So what are your thoughts about the recent FDA approval of adjuvant sunitinib for RCC, and will you use it in your practice? So I need to state that I have a conflict because I advised Pfizer on the FDA thing where. So why did the FDA approve? And it was at the suggestion of myself and Bob Motzer that they not go for a new approval, but they asked for an extension of the label for sunitinib, which we've had for 12 years. And that seemed to work, although I've not had that confirmed. And I think the issue is that there are young patients where I will have the discussion about whether it's worth them having a year's sunitinib and all the side effects that you get for maybe a 1.2 years DFS advantage without an OS advantage. And some patients that I have will go for that, whereas most will not. I think, so that's going to be my practice, and we've been able to prescribe sunitinib and get it covered by private insurers now since the results came out. It's almost a year, and I think I have 4 or 5 patients on it, and some of them have come off for side effects too much. So we're going to see. But it's a discussion, I think, between the physician and the patient. And the other thing is, I think it's very important, we can make a difference with adjuvant trials. So I think the newer trials, which are with immunotherapy and what have you, and the older trials we're waiting to report, we have a chance to make a difference. We should keep doing the trials with immunotherapy and the other things that we have that I think can make a difference potentially. Daniel, só um comentário em relação à tua pergunta, que eu acho que é importante. O Dr. Bernardo Scudier apresentou na ASCO desse ano dados na tentativa de validar uma assinatura gênica para tentar selecionar os pacientes que eventualmente teriam benefício à terapia adjuvante e, na verdade, essa assinatura gênica não conseguiu selecionar esses pacientes, ou seja, ela conseguiu identificar um grupo de pacientes de pior prognóstico, mas não identificou, de fato, os pacientes que se beneficiariam dessa terapia. Então, eu concordo com o Diogo e queria parabenizar as apresentações, mas acho que ainda a gente não conseguiu, com esses biomarcadores que a gente conhece hoje, identificar esse grupo de maior risco. David, we have a mixed panel of oncologists and urologists, and the things that you showed are very new even for oncologists in prostate cancer. You mentioned AR defects and AR testing, which is already FDA approved. You mentioned somatic or germline mutations and sometimes bone biopsy. Is it possible to send a message for the community? We are not talking about research, in terms of which patient you should look in your office and say, well, this guy I have to rebiopsy, or this guy I have to look for germline mutations. Because I was a little bit surprised, because sometimes you are looking only for those patients who come and say, well, my brother had prostate cancer, my father had prostate cancer, my sister had pancreatic cancer. Wow, this guy should go for a genetic analysis. Should we only look for these patients? Because I was surprised with some data that didn't show that. So I work in Los Angeles, which is almost as heterogeneous as Brazil. So I think our premise has been, you're seeing an Ashkenazi Jewish guy and his brother had prostate cancer, therefore you screen him. That may work in breast cancer, but we see patients of all backgrounds, from all colours of the rainbow, as it were, who have BRCA1 and 2 and ATM and now CHEK2.
which appear to be slightly more common in African American patients, also ATM. I don't know about the Mulata population in Brazil. So I think that we're going to end up testing everyone's germline, because I think it'll define what we do, from whether we intervene with active surveillance or surgery or radiation, what sort of hormone therapy we give them, if at all, whether we give them chemo, whether we give them PARP inhibitor. So I think it's coming, and I think the most interesting thing to me is we now have a second and third study that show that a family history of prostate cancer does not predict for these abnormalities. It's a history of cancer. Is it the same in Brazil as the United States and now Europe? Well, I suspect it might be, because the heterogeneity that we see is not dissimilar. So I've been surprised at that, and I've changed my practice. And I used to send a lot of samples to Hopkins for ARV7. Just how much I'll use that assay, I'm not sure. I'm more inclined to get the germline, because you do it once and you've got it, and you don't have to do it again. And then I want to stop biopsying patients routinely unless I have to, because it's expensive, and I think we're going to get the information from other tests, but we're not there yet. Yeah. So, thank you so much. Obrigado. Isso aí. Aí no final a gente volta. Acho que é o Monish agora. Bom, então, dando continuidade à nossa sessão de controvérsias, eu gostaria de chamar o Dr. Monish Aron, que é professor e cirurgião urológico da University of South California. Ele vai falar para a gente do papel da cirurgia na doença oligometastática. Thank you again. Can I have my slides up? Thank you. Where's the... So I'm going to summarize what evidence we have currently about the role of local therapy in the setting of metastatic prostate cancer. There is no level 1 evidence yet regarding the treatment of the primary in the setting of metastatic disease. There are 3 randomized trials which are ongoing. Most of them are phase 2 trials. There is a phase 3 trial which is being designed right now, but currently we don't have any level 1 evidence, and any treatment of the primary in the setting of metastatic disease should be considered experimental at this time, and patients should be encouraged to sign up for clinical trials. What is oligometastatic cancer? Again, the definition is not firmly established. Some people consider up to 3 metastatic sites, but if you want to be more generous, you can include up to 5 metastatic sites, and some studies, including at Memorial, have included up to 10 metastatic sites as well. The location of the metastatic sites is usually based on conventional imaging, which is CAT scan and bone scans, and usually has not included PET CTs like PSMA PET or sodium fluoride PET. What is the rationale for treating the primary in the setting of metastatic disease? Number 1, it can provide local control and avoid problems such as bladder outlet obstruction, urethral obstruction, bleeding, so on and so forth down the road. It eliminates possibly a potential source of future metastases, and there is evidence for cytoreduction in other cancers, particularly kidney cancer, ovarian cancer, breast cancer, colorectal, and glioblastomas. So I'm going to go through what evidence we have currently. Most of the evidence comes from population-based studies, and we all know that population-based studies have significant selection biases, so they need to be taken with a pinch of salt. And there are some multi-institutional clinical studies, most of which are retrospective. There are also some single institution studies which are also mostly retrospective. And as I mentioned, there are about 3 randomized trials which are ongoing, most of them phase 2. In terms of population-based studies, there's a whole list of these, and I cannot go through all of them, so I'll briefly touch upon a few. The first one I'm going to mention is the one that really triggered this area of study, which is published in 2014 from Culp and Shellhammer.
where they found, based on a SEER database analysis, that patients who receive radical prostatectomy or radiation compared to no surgery or radiation tended to have a better survival than those who had no surgery or radiation. In this subgroup, they found that patients who did not derive benefit were those who had a higher grade, a higher local stage, those who were older, or those who had a high PSA or bulky pelvic nodes. So generally people with a lower PSA, a lower Gleason score, a lower T stage, and lower volume of disease are the ones who benefit from local therapy in the setting of metastatic disease. At USC, one of our fellows did an analysis of the SEER Medicare link database in order to determine the comorbid conditions. And again, they looked at the benefit of radical prostatectomy or radiation in terms of the treatment of metastatic disease. And he found that patients who had radical prostatectomy or IMRT did better than those patients who had no local treatment or conformal radiotherapy. And the top two curves are radical prostatectomy and IMRT, and these patients did better than those who had no local treatment. And in this study, we found that people who had a PSA of less than 20 were the ones who derived benefit, and those who had a higher PSA did not derive benefit from local treatment. At the AUA in 2015, this paper was presented, a multi-center study, which also looked at the SEER database to determine which are the patients who are most likely to have the best outcome with local therapy. And the consensus in this was that patients who have a Gleason score less than 7, regardless of PSA number, did well. And in those who had a Gleason score more than 8, the ones who derived benefit were those who had a PSA less than 20. So this is the common recurring theme in these population-based studies, that patients who don't have terrible disease are the ones who derive the most benefit. Another SEER-based study which looked at 14,000 patients compared the outcome with no local therapy versus local therapy in the setting of metastatic disease, and also looked at comparing radical prostatectomy with radiation therapy and to see which patients did better. Those who received local therapy had lower cancer-specific mortality compared to no local therapy, with a hazard ratio of 0.4, and the lowest cancer-specific mortality was seen in patients who had a Gleason score of 7, who were clinical T3, and who were M1A. So lower T stage, a lower Gleason, and a lower M1 stage. And when they compared radical prostatectomy with radiation therapy, also those who had radical prostatectomy had a better response than those who had radiation therapy. Loppenberg and colleagues looked at the National Cancer Database, 15,000 patients, and also looked at no local therapy versus local therapy. And they matched these patients using propensity scores. And they found that those patients who had a lower predicted risk of mortality were the ones who derived the maximum benefit. And in this study, the 3-year overall mortality-free survival was higher in the local therapy group, and the absolute improvement was about 16% for patients who had a predicted mortality risk of 20% versus no improvement for patients who are a higher risk group with a predicted overall mortality risk of 70%. So generally, the impression is those patients who don't have terrible disease starting out are the ones who will derive the most benefit with local therapy. The Munich Cancer Registry looked at retrospective data, and they had about 1,600 patients with metastatic disease, only about 5% of which underwent radical prostatectomy, 95% did not have radical prostatectomy, and in this group that they found a clear benefit of radical prostatectomy in terms of 5-year overall survival.
They did not find any benefit of radiation in this cohort. Mainly radical prostatectomy was beneficial. But again, all these retrospective studies have the limitation of selection bias. There are several clinical series, multi-institutional and single institutional, which are available. I cannot go through all of them, but the first one to keep in mind is the one published by Ian Thompson in 2002, which was actually a secondary analysis of a SWOG trial, which was not designed to answer this question. And there are some more recent studies. I'll briefly touch upon these. So in the secondary analysis of the SWOG 8894 trial, Ian Thompson reported that in those patients who had metastatic disease but had undergone radical prostatectomy in the past, there was a survival benefit with a hazard ratio of 0.77. But since then, from 2002 until 2014, this was not really looked at until the SEER-based paper of Culp and Shellhammer was published. This study from Australia, from the Sydney area, 5 centers around Sydney, determined whether local treatment of the primary prostate cancer gave any palliative benefit. And these patients underwent either radical prostatectomy or radiation, and they found that there was a significant reduction in local problems in those patients who had local treatment, whether radical prostatectomy or EBRT. But radical prostatectomy was superior to EBRT in providing local control. So this is a common theme, that radical prostatectomy seems to be doing better than radiation treatment for the local, at least the local palliation of symptoms as cancer advances. This study from Surya Kumaran was a multi-center study. Multiple European institutions over 7 years, 106 men, and their main purpose is to see if doing surgery in patients who have metastatic diseases is more morbid. Is it associated with more complications? Because that is a common concern, that these patients have more locally advanced disease, and if you operate, they're going to have worse complications. But they did not find any difference in complication rates between those who were M0 or those who were M1 because of the surgery. This is a multi-institutional study which has looked at prospective data on site reduction, and they had only a small number of patients, 43 patients, low volume bony metastases, and they looked at these data in 2 centers across Germany and Denmark, and they found a significant reduction in local complications in patients who underwent a cytoreductive prostatectomy, but no difference in castration-resistant free survival or overall survival. So the gist of this was that it improves local symptoms, local problems, but does not improve survival. Single institutional case series, I will touch upon 2 out of these. The first one was published in 2014 from Germany, and the second one from Memorial Sloan Kettering. In the first study, which is a small retrospective study, 61 patients, they had a group which underwent cytoreductive prostatectomy. The other one just had systemic therapy, and they found that there was a improved cancer-specific survival, but no difference in overall survival between the 2 groups. Of course, a small number, and the follow-up is short. And then this interesting prospective study from Memorial, where they had 20 men who had M1A or M1B disease, up to 10 metastatic sites, and these were patients treated with multimodal therapy, androgen deprivation, surgery including radical prostatectomy, and pretty aggressive node dissection along with radiation therapy. And this is a prospective study. ADT was stopped after a minimum of 6 months if PSA became undetectable. And the primary endpoint was undetectable PSA after the testosterone recovered. And they found that each treatment modality, surgery, ADT, radiation, all modalities helped improve outcome. Overall, undetectable PSA was reached 95% with multimodal therapy, 25% with ADT alone, an additional 50% with surgery, and an additional 20% with radiation. And
in about 4 patients, they had a sustained response of undetectable PSA after testosterone recovery. All of these patients had bony metastases. So it appears that, at least in this small study, that patients who had M1b disease are more likely to have a sustained PSA response to multimodal therapy. And briefly touching upon ongoing trials, the first trial is at Rutgers, which is a phase 1 feasibility study. The second trial in this list is the one at MD Anderson, which is a phase 2 small trial, 180 patients randomized study. And then the third trial is the European trial from Martini Clinic. And the fourth one is the trombone study from the UK. So this phase 1 study is ongoing at Rutgers, headed by Isaac Kim. Small 26 patient non-randomized study. Data will be available next year. In 2018, there is no control arm, and the intervention is patients will receive radical prostatectomy in addition to systemic therapy, ADT, and the primary endpoint is a complication-based endpoint. This is a phase 2 study which is ongoing, headed by Brian Chapin, a multi-center study, 4 centers or 5 centers. And again, we don't have any data from this study yet, but David Quinn just told me that Brian is now planning a phase 3 multi-center study, which plans to accrue 1,200 patients. This one had an accrual target of about 180, and this is still accruing. This is the study from Germany. Martini Clinic is heading it. Again, multi-center study, started in 2015. Is likely to complete in 2025. And the 2 treatment arms, best systemic therapy plus radical prostatectomy versus best systemic therapy. And then the trombone study, which has already completed accrual in England, just had 50 patients accrued. We don't have any published data yet. So, and this is the study design for the phase 3 trial, which is proposed under the aegis of SWOG. They expect to, there's 2-step inclusion criteria. They expect to have a sample size of 1,200 patients and will take 10 years to complete. It is likely to start next year. So we're looking at 2028 before we have data from this study. So to conclude, there are many retrospective studies, most of them population-based, which suggest there may be a survival benefit to local therapies in addition to a palliative benefit, palliating local symptoms. But all of these are riddled with potential selection biases. Nevertheless, they're hypothesis generating for future trials. Results of these 3 randomized trials, which are ongoing, including the MD Anderson, the trombone, and the European trial are awaited, but it will take at least 1 or 2 years, and in some cases 10 years before we have meaningful information. And I think the 1,200 patient SWOG phase 3 trial could provide definitive answers about this problem. Right now, we do not know for sure. We think there may be a benefit. We do not know for sure. It does palliate local problems. Whether it improves survival, we do not know. Nevertheless, if you treat these patients, it is a good idea to have them enroll in a clinical trial locally so that data can be accrued prospectively so we get meaningful information. Thank you so much. Nós vamos abrir para perguntas após as próximas 2 apresentações. Então, dando continuidade, eu gostaria de chamar o Dr. Sérgio Altino, que é o médico nuclear coordenador dos serviços de PET-CT do Centro de Imagem da Rede Dom. Obrigado. Bem, enquanto eu me organizo aqui, até aproveitar a presença do Daniel e parabéns para organizar essa festa de conhecimento. Só consigo imaginar o trabalho que dá de montar um show como esse. Não é fácil. Não, e parabéns também por fazer as perguntas difíceis, né? O que foi? Então, minha pergunta é se está na hora de modernizar o estadiamento do câncer de próstata. E
apenas 2 semanas atrás, comecei a fazer PET com PSMA, estou deslumbrado com as imagens. E a resposta para um médico que trabalha com diagnóstico por imagem é óbvio, não vamos modernizar isso aí. Mas você vê que, na verdade, não é tão simples assim. Em 2012, a Sociedade Americana de Oncologia sentaram para definir quais os pontos aí que poderiam ser mudados para economizar um dinheirinho, melhorar a qualidade do tratamento. E um dos pontos, entre os 5 abordados, é exatamente não fazer superestadiamento de pacientes com câncer de próstata e baixo risco. Então a resposta é complexa. Não sei se vocês sabem desse desenho do Pateta, o clássico é o senhor andante e o senhor volante. E você vai tratar cada um desses personagens de forma diferente, né? Então, a resposta para essa pergunta depende do contexto clínico dela. Mas se você perguntar para mim, nesse subgrupo de pacientes, onde hoje nós estamos investindo em estadiamento, fazendo cintilografia óssea, tomografia, ressonância, para tentar caracterizar a extensão do tumor, se nesse grupo de pacientes nós conseguimos fazer melhor hoje com a tecnologia disponível, sim, a resposta é sim. Em especial porque hoje nós temos opções terapêuticas para oferecer para esse paciente, né? Cirurgia, radioterapia, terapias sistêmicas, isso está evoluindo rapidamente. E para oferecer a terapia adequadamente, você tem que estratificar o paciente corretamente. E diagnóstico por imagem, junto com outras modalidades, é claro, é essencial nesse esforço de estratificar risco. A gente acabou de ter uma palestra sobre se vale a pena tratar a doença oligometastática. Então, você só vai caracterizar a doença oligometastática de fato se você souber onde está o tumor. Então, aqui pacientes tratados com radioterapia com intenção curativa, o volume de metástases tem a ver com o prognóstico. Pacientes que têm maior quantidade de tumor circulando, né, por DNA periférico, tem um pior prognóstico. Então, sim, no grupo de paciente de risco correto, saber o volume de doença é essencial. A medicina nuclear, há anos, vem tentando contribuir com essa questão do tumor de próstata, né? Você tem inúmeros radiofármacos desenhados ao longo dos anos, tentando explorar aspectos diferentes da biologia do tumor de próstata. Até recentemente, a minha interface com essa entidade eram cintilografias ósseas, frequentemente mal solicitadas, né? Solicitadas em pacientes que não deveriam estar fazendo aquele exame, mas agora a coisa tem mudado rapidamente. Em grande parte, graças à colina, que está sendo rapidamente substituída pelo PET-PSMA. Mas eu só queria mostrar essa imagem, que eu acho como quem faz imagem metabólica tem que ficar emocionado com isso. Isso aqui são todas as diferentes formas, os diferentes aspectos do metabolismo que nós conseguimos hoje estudar com traçadores de PET, né? Cada um com sua indicação clínica específica. Metabolismo em câncer de próstata, né? E aí, a grande rivalidade, então, fica na medicina nuclear, PET com colina ou PET com PSMA. E a literatura já deu essa resposta muito precocemente. O primeiro estudo publicado com PET-PSMA comparava, em poucos casos, com PET-colina. E claramente se viu que PSMA tinha uma captação muito mais intensa, uma melhor relação ao alvo fundo do que colina, e parecia ser o melhor radiotraçador. Isso foi confirmado em outros vários estudos, principalmente no contexto de recidiva bioquímica. Então, acho que hoje dá para falar com alguma tranquilidade que o PET-PSMA ele tem uma melhor performance diagnóstica do que o PET com colina. No contexto do estadiamento inicial desses pacientes, tem mais uma questão. O PET-colina ele pode captar na hiperplasia prostática benigna, que é um paciente com nódulo de regeneração da hiperplasia, captando colina. E o PSMA tende a não captar. Então, é mais um ponto a favor do PET com PSMA. A maior parte dos estudos com PET-PSMA, vocês estão cientes, é no contexto clínico de pacientes com recidiva bioquímica, no qual você está tentando procurar o sítio de recidiva. Mas existem alguns trabalhos ainda preliminares no contexto do estadiamento inicial, tá certo?
Esse é recentemente foi publicado uma revisão no Journal of Nuclear Medicine, e o consenso lá é que para pacientes de alto risco, Gleason mod 7 score, PSA mais do que 20, um estágio clínico inicial mais avançado, que o PET com PSMA tem mostrado uma boa performance diagnóstica. Esse é um estudo até eloquente. Você tem hoje o PET ressonância, né? Você consegue fazer no mesmo método de PET-CT, PET-ressonância. E aqui eles pegaram 130 pacientes consecutivos e fizeram neles, injetaram o PSMA, fizeram PET-ressonância e, na sequência, um PET-CT. Depois eles avaliaram isso aí de forma cega. A ressonância multiparamétrica, tomografia contrastada, o PET de forma isolada ou o PET junto com esses métodos de imagem. O que eles observaram é que nessa população que tinha 30% de prevalência de doença linfonodal, que o PET captou, como sempre, aqueles pequenos linfonodos, aqui um pequeno linfonodo pararretal captando, grande sensibilidade para o PSMA, mas quando se avaliou o ganho diagnóstico da tomografia, métodos morfológicos, da ressonância, na caracterização desses linfonodos acometidos versus o método funcional, a acurácia, a sensibilidade e especificidade favoreceram de forma definitiva o PSMA. Aqui a área embaixo da curva, tanto para método então, funcional PSMA versus ressonância ou tomografia, tanto por estação nodal, como por linfonodo desses pacientes que foram submetidos depois à prostatectomia. Aqui é um outro estudo com PET-CT e PSMA em pacientes encaminhados para a cirurgia e todos submetidos à prostatectomia radical e linfadenectomia, né? E eles, uma prevalência de 37% de linfonodos positivos nessa população, e novamente uma boa sensibilidade, especificidade para identificar o linfonodo acometido, ou seja, se captar é porque é doente, e uma sensibilidade, se você lembrar que você está comparando com a peça anatomopatológica, né, muito alta, de 50% a 60%. É realmente impressionante. Os linfonodos que não foram vistos tinham um tamanho médio de 2,7 milímetros. Quer dizer, assim, de certa forma, não é nem razoável você pedir para um método de imagem caracterizar a doença no linfonodo dessa dimensão, que excede, inclusive, o limite nominal de resolução do método. Mas, e aqui são algumas imagens que acabou de começar lá no centro de imagem de alguns pacientes, e entrou uma categoria nova, para mim, de linfonodos. Tem linfonodo pequeno e tem linfonodo ridículo. Esse aqui é um paciente com um câncer de próstata, uma elevação do PSA, você vê uma lesão no leito prostático aqui, e múltiplos focos de captação. E quando você vai com a tomografia e triangula em cima desses nódulos, você vê linfonodos como esse aqui, muito pequenos, né? O método é realmente esse linfonodo inguinal aqui, todos minúsculos. O método é realmente extremamente sensível, e estou aprendendo isso agora para caracterizar a doença linfonodal. Então, vai ajudar também no estadiamento. Esse paciente, além de tudo, tinha um linfonodo supraclavicular do lado esquerdo aqui, e metástase óssea, que era essa pequena imagem aqui esclerótica. Falando em metástase óssea, alguns estudos comparando PET, PSMA com cintilografia óssea, e esse aqui é o mesmo paciente, pessoal. Porque, na verdade, a cintilografia óssea vai mostrar a doença quando ela comete a cortical óssea e o osso começa a ter remodelamento para responder naquela lesão. A doença medular, que é a doença inicial, não altera o sinal do remodelamento ósseo. Então, esse aqui são metástases ósseas, poucas caracterizadas na cintilografia. Na identificação do tumor, tem menos dados ainda, mas alguns estudos já mostram que o PET-PSMA também pode contribuir. Aqui é um outro estudo com PET-ressonância, no qual eles fizeram a ressonância multiparamétrica e avaliaram de forma independente depois. 53 pacientes com câncer de próstata, né? Tumores mais agressivos, né? Gleason mais alto, estadiamento clínico mais avançado. E o que eles viram é que, na verdade, os dois métodos complementam,
um ao outro. A avaliação do PET ressonância dá um maior ganho diagnóstico do que a avaliação da ressonância sozinha ou do PET sozinho. A área embaixo da curva é maior para a avaliação conjunta, mas parece haver também um ganho diagnóstico de fazer o PET-PSMA nesse contexto clínico para caracterizar a extensão do tumor. Agora, é importante, nesse mesmo tópico, entender que PET-CT com PSMA não vai substituir a capacidade da ressonância de definir morfologicamente a extensão do tumor. Então, aqui esse tumor está invadindo aqui o feixe neurovascular. Isso aí o PET-PSMA, a tomografia não vê, tá certo? Então, mesmo que o PET consiga ver mais lesões na próstata, ele vai ver onde elas estão, mas não vai caracterizar morfologicamente questões sobre invasibilidade dessa lesão. E aqui é um outro caso, um paciente que vinha em active surveillance, 75 anos, fez uma ressonância que mostrou uma lesão suspeita no ápice, captando intensamente aqui o PSMA. O que se observa nesse caso, e aí vai de encontro ao que a gente estava conversando aqui. Esse paciente tinha outras lesões na próstata captando também, suspeitas para doença, e uma metástase óssea única no ilíaco esquerdo. Então, é um caso onde, digamos aqui, o estadiamento inicial mostrando uma lesão que muda completamente o contexto desse caso, desse paciente. Fui solicitado para falar também sobre ressonância de corpo inteiro. Aí eu vou usar aquela máxima de não omitir opinião sobre uma coisa que você não domina. Realmente, assim, pela literatura, é um método de imagem muito interessante. Então, difusão de corpo inteiro, sensível para caracterizar metástase. Não tem nenhum estudo comparando com PET-PSMA, eu acho que não precisa fazer isso, mas eu vou me restringir a só emitir essa opinião sobre ressonância. Eu acho que também pode contribuir no estadiamento inicial desses pacientes de alto risco. Bem, então, finalmente, um dos meus grandes filósofos, Calvin e Haroldo. Calvin quebra um prato. Eu estava carregando, todos eles caíram. Você não tem bom senso? Eu tenho um monte de bom senso. Só que às vezes eu escolho ignorar esse bom senso. O fato de a gente ter novos e muito eloquentes métodos de imagem, nos ajudar a estadiar câncer de próstata, por exemplo, isso tem esse fato tem que ser levado em consideração e a gente tem que entender quando utilizar isso aí. Quando essa informação de fato vai fazer diferença ou quando esse PET vai acabar, ou essa ressonância do corpo inteiro, caindo dentro daquela categoria das coisas que, na verdade, encarecem a medicina sem levar benefício para o paciente. Muito obrigado. Então, para concluir nossa sessão, eu gostaria de chamar a doutora Lisa Morikawa, que é radio-oncologista do Grupo Oncologia DOR. Bem, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite do Daniel, da Mari, para estar aqui participando. E hoje o meu tema é radioterapia de salvamento precoce versus imagem guiada. O que está mudando? Tem um pointer aqui. Estava procurando. Bem, diante da elevação do PSA após a cirurgia, a gente sabe que o clássico é a indicação de radioterapia de salvamento, né? Então, diante de falha bioquímica, a gente vai indicar a radioterapia de salvamento. E se essa indicação for somente baseada em PSA, a gente não tem informação espacial dessa recorrência. É importante recorrer aos métodos de diagnóstico por imagem para saber se essa recorrência é uma recorrência local, se é uma recorrência linfonodal, ou até uma recorrência à distância. Só para a gente lembrar o conceito aqui de radioterapia pós-cirurgia, a gente tem duas modalidades, e vira e mexe as pessoas se confundem com isso. Radioterapia adjuvante
é aquela radioterapia que é indicada quando o paciente, baseado em fatores prognósticos do anátomo patológico, fatores desfavoráveis, né, ele vem para a radioterapia mesmo com PSA indetectável. Então, o PSA nem elevou e ele vem encaminhado para fazer radioterapia pós-operatória. Esse é o tratamento adjuvante. E a radioterapia de salvamento é quando o PSA do paciente já elevou, né, então ele já vem para a radioterapia com uma elevação de PSA. É só para a gente não esquecer desse conceito e se prender no tema que vai ser radioterapia de salvamento. Bem, só para relembrar, o que a gente tem de evidência nível 1 é na indicação de radioterapia adjuvante. Os radioterapeutas vivem falando na radioterapia adjuvante que é superior, e isso foi muito bem mostrado aqui por esses 3 estudos que são muito conhecidos dos senhores, são 3 estudos randomizados clássicos, mostrando o benefício de se fazer radioterapia imediatamente após a cirurgia, comparado com observação. São estudos com follow-up bem prolongado, né, onde os pacientes foram encaminhados porque tinham doença T3 ou margem comprometida. E nesses estudos a gente observou um ganho significativo de controle bioquímico, em torno de 20%, em termos de controle local, aí 10% de ganho de controle local, e até um dos estudos, o SWOG, mostrou ganho de sobrevida e sobrevida livre de metástase também. Então, essa é a evidência mais sólida que a gente tem, indicar a radioterapia adjuvante. Mas, mais uma vez, o tema aqui não é radioterapia adjuvante, é radioterapia de salvamento. E aí vem a seguinte pergunta: será que a gente pode, então, esperar esse PSA aumentar? Será que é seguro esperar esse PSA aumentar? Será que é tão seguro fazer radioterapia de salvamento quanto radioterapia adjuvante? Bem, a hipótese aqui é de que, se a gente fizer a radioterapia de salvamento o mais precoce possível, a gente não comprometa o controle do câncer. E isso, se a gente esperar esse PSA elevar, a gente conseguiria aí evitar com que alguns pacientes que fazem tratamento adjuvante sejam supertratados. E esse é o grande questionamento do urologista hoje para o radioterapeuta. Se eu esperar esse PSA elevar, eu vou ter certeza de que realmente ele precisaria fazer a radioterapia. E, apesar dos 3 estudos randomizados que eu mostrei anteriormente, a gente sabe que em torno de até 30%, 1/3 dos pacientes que são encaminhados para a radioterapia adjuvante, eles nunca vão falhar, ou seja, eles eventualmente vão ser tratados desnecessariamente, né, e esses pacientes poderiam ser poupados de um tratamento desnecessário e de suas toxicidades associadas. Bem, o guideline da Astro e o EI, desde 2013, já nos aconselha a utilizar a radioterapia de salvamento, né, no caso de falha do PSA ou de controle local. E fala também que os pacientes devem ser aconselhados de começar essa radioterapia de salvamento enquanto o PSA está muito baixo. Por falar em PSA, esse é um fator importantíssimo na hora de encaminhar o paciente para a radioterapia de salvamento. O que a gente percebe nesse estudo recente, foi publicado no ano passado no JCO, é que quanto mais baixo esse PSA na radioterapia de salvamento, melhor é o resultado. Nesse lado esquerdo, a gente percebe que aqui, nessa curva, é controle bioquímico. Então, o controle bioquímico é muito melhor quando o PSA está em níveis muito baixos, 0,01 até 0,2. E o índice de metástase nesses pacientes é muito mais baixo quando o PSA está nesses níveis mais baixos, comparado com PSAs mais elevados. Esse dado também foi confirmado nessa subanálise do SWOG 8794. Então, aqui seria controle bioquímico quando o PSA está igual ou abaixo de 0,2, 77% em 5 anos, versus 34% quando o PSA está entre 0,2 e igual ou menor do que 1.
Parece que o PSA, o doubling time do PSA também parece ser algo importante e um fator a ser levado em consideração. Esse é um estudo já mais antigo, de 2007, publicado no JCO, do Dr. Friedland, mostrando que quando o doubling time do PSA é muito rápido, menor do que 3 meses, a mortalidade é muito alta comparado com o doubling time mais elevado. Bem, um outro tema que tem sido muito comentado diante de uma radioterapia de salvamento é do uso de hormonioterapia. Quando utilizar a hormonioterapia? E, para responder isso, a gente tem hoje 2 estudos que vêm trazer informação importante para a gente. O mais novo é o norte-americano, o 9601, do Dr. Shipley, e um pouco mais antigo, que é o GETUG, aqui 16, que já é do conhecimento de todos. Esse estudo foi publicado recentemente, o Dr. Shipley apresentou em 2015 na Astro, e ele utilizou aqui pacientes T3 ou PT2 com margem comprometida, o PSA era permitido até 4, e os pacientes foram randomizados para radioterapia no leito prostático associado com bicalutamida por 2 anos, versus radioterapia e placebo. E o que ele percebeu nesses mais de 750 pacientes tratados, aqui o primary endpoint foi overall survival, por isso que ele teve um follow-up mediano bem grande, de 13 anos. O que ele percebeu foi um ganho de sobrevida nos pacientes que fizeram a bicalutamida comparado com placebo. Aqui teve menos morte por câncer de próstata para quem tomou bicalutamida e menos metástase para quem fez o uso do antiandrogênio também. E, só para relembrar, o GETUG, que já é mais conhecido, foram pacientes PT3, PT4A, o PSA era até 2, e eles foram randomizados para radioterapia de salvamento ou salvamento com 6 meses de hormonioterapia, e a sobrevida livre de progressão foi bem superior no braço que fez a gozerelina. Bem, essa resposta sobre o tratamento, a radioterapia de salvamento precoce, se ela é melhor ou igual à radioterapia adjuvante, ou pelo menos igual à radioterapia adjuvante, deve vir aí como resultado desses estudos que estão em andamento, o RAVES Trial e o Radical Trial também. A gente ainda não tem essa resposta. E uma pergunta que os radioterapeutas se fazem é se a gente deve irradiar cadeia linfonodal nesses pacientes que vêm para salvamento. Essa resposta também deve vir daqui a algum tempo através do RTOG 0534. Bem, e com relação à imagem, será que a imagem avançada ela pode melhorar a seleção dos pacientes e melhorar também os resultados? O Sérgio Altino já me ajudou bastante na apresentação dele, e ele mostrou que essas recorrências aí, elas são muitas vezes um desafio para a gente determinar se é uma recorrência local, se é regional, se é à distância, e os métodos de diagnóstico convencionais não têm ajudado muito, ou muitas vezes nos deixam ainda muito em dúvida, até o surgimento do PET-PSMA, com a sua alta sensibilidade e especificidade, tem ajudado muito no dia a dia nosso aqui para determinar essa situação. Tem sido utilizado tanto no estadiamento primário, como principalmente no reestadiamento, e a sua alta acurácia tem sido impressionante, como o Sérgio mostrou para a gente. Mesmo em pacientes com falha bioquímica em PSA muito baixo, abaixo de 0,5, a gente tem visto aí que o PSMA tem mostrado doença recidivada. E nós, radioterapeutas, temos tirado bastante proveito do PET-PSMA na hora de fazer os nossos planejamentos de radioterapia. A gente aprendeu bastante, sem dúvida, com a ressonância magnética e continua tirando muito proveito da ressonância magnética. Ela mostra exatamente onde está a recidiva, onde a maioria das recidivas se encontram, perianastomose, reto vesical, ali próximo da bexiga. Mas, de fato, o PET-PSMA tem ajudado os radioterapeutas a mudar
até seus campos de planejamento. Nesse estudo, publicado já há uns 2 anos, foram mais de 50 pacientes, e o manejo desses pacientes foi mudado em mais de 50% só por causa do uso do PET-PSMA. Os radioterapeutas mudaram o seu campo de tratamento em 46% das vezes, e os autores até se questionam se essas mudanças vão realmente se traduzir ali em algum ganho de sobrevida ou qualidade de vida. Esse foi um trabalho que foi submetido para publicação, eu e Daniel tivemos oportunidade e privilégio de participar, um trabalho brasileiro com 141 pacientes, e que foram submetidos ao PET-PSMA, e vejam que, na recorrência, em torno de 2/3 dos pacientes tiveram seu manejo, a sua conduta modificada, só pelo simples fato de terem feito um PET-PSMA. E aqui o Sérgio já mencionou isso também na apresentação dele, eu acho que a aplicação mais importante do PSMA aqui nos pacientes de alto risco, esse é um estudo bem recente, com um número pequeno de pacientes, 22 pacientes, mas percebam que dos 22, 17 pacientes tiveram o campo de radioterapia de salvamento ou a conduta de salvamento alterada por causa do PET de PSMA. Esse aqui é rapidamente um caso meu, um paciente com PSA pós-operatório de 0,42, que foi submetido a um PET-PSMA, ele tinha uma recidiva perianastomose, ele foi submetido à supressão androgênica, teve uma boa resposta e veio fazer radioterapia de salvamento, e aqui a utilização do PET para o meu planejamento, onde eu consegui escalonar a dose nessa região de recidiva. Bem, para finalizar, o que a gente recomenda em termos de radioterapia pós-operatória? O que a gente deve tratar? Por hora, o leito prostático, onde existia a próstata, vesícula seminal, a inclusão da pelve ainda é algo questionável, então tem que ser analisado caso a caso. A dose no tratamento adjuvante costuma ser menor, 64 a 66 Gray. A dose na radioterapia de salvamento costuma ser maior, 70 a 72 Gray. A técnica de preferência IMRT ou Rapid Arc. E a gente tem considerado aí a associação de hormonioterapia nos pacientes que têm um PSA maior ou igual a 0,5 ou doença macroscópica visível em algum método de imagem, o PET ou ressonância. E o que a gente deve fazer, de fato, na prática, no dia a dia? A gente deve lembrar de encaminhar o paciente para a radioterapia de salvamento com um PSA muito baixo, então a gente não pode esquecer disso e lembrar daquelas curvas. Quanto mais baixo o PSA, melhor vai ser o resultado dessa radioterapia de salvamento. Utilizar aí as ferramentas que a gente tem hoje em termos de método de imagem, como o PET-PSMA, que tem ajudado a customizar os campos de radioterapia de modo mais adequado nesses pacientes que vêm para a radioterapia de salvamento, e selecionar aqueles pacientes com doença metastática, considerar talvez hormonioterapia, e isso é sempre uma discussão multidisciplinar que o radioterapeuta tem que ter com o oncologista clínico, o urologista também. E o que a gente tem feito muito no dia a dia, escalonar a dose, onde a gente consegue enxergar a doença macroscópica. Ainda não existe nenhuma evidência de que isso seja benéfico, mas existe o racional de onde há doença macroscópica, eu devo entregar mais dose de radioterapia. Obrigada. Então, o Daniel me pediu para, infelizmente, encerrar a sessão por conta da questão aí do tempo. E essa discussão das controvérsias vai continuar no período da tarde, então nós vamos ter oportunidade para abrir